Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês forem analisar esse vídeo. Essa é uma aula que vai ser destinada aos alunos do oitavo ano D, uma aula de ciências, da Escola Maria Heraclides Lucena Miranda. Mas antes de iniciar, eu gostaria de fazer alguns avisos. Primeiro, gostaria de pedir que vocês assistissem toda a aula, porque geralmente tem aviso no começo, tem aviso no final, certo? Gostaria também de esclarecer aqui a vocês que existem alguns alunos meio que zoadando com relação à parte aí dos exercícios, pessoal. Tudo bem, vocês foram habituados a fazerem 5, 2, 3, 5 questões. E o que é que acontece? Deixa eu explicar por que dessas atividades que a gente passou nessas duas aulas anteriores, para que não continue o tumulto. Assim, essas 2 semanas que se passaram foram 2 semanas que foram muito diferentes das outras que a gente vinha trabalhando. Porque a gente tinha que correr com conteúdo para poder trabalhar a planilha do município e vocês não ficarem atrasados. Então, por isso que a gente deu uma acelerada nesses 2 conteúdos. Então, é como se fosse, nessas 2 aulas, foi como se fosse o seguinte, vocês, nessas 2 semanas anteriores, é como se vocês tivessem assistido 2 aulas de ciência em uma só. Por isso que eu coloquei, para não dar muito trabalho para vocês, eu coloquei o exercício que o próprio livro de vocês traz. Entendeu? Então não tinha como eu selecionar uma ou 2 questões, porque aí não ia cobrar toda a parte importante do, do conteúdo que a gente tinha trabalhado. Entendeu? Não vai continuar essa quantidade, calma, pelo amor de Deus, não vai continuar essa mesma quantidade de questões, certo? Primeiro se tranquilizem com relação a isso aí. E é só para esclarecer para vocês que hoje a gente volta à nossa normalidade, certo? Mês de outubro, e a gente está trabalhando agora as nossas aulinhas bem bonitinhas, bem bacaninhas, como a gente vinha trabalhando antes de sair, porque nós tivemos o 7 de setembro, que foi feriado na segunda, e a semana de prova, pessoal. Então, quer queira, quer não, comeu aí 2 semanas. Então, a gente teve que correr nessas 2 últimas semanas e trabalhar como se fosse 4. Por isso que ficou desse jeito, entendeu? Mas não se preocupe que está voltando à normalidade a partir de hoje. Viu, galera? Para quem me apedrejou, tá aí novamente. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar de um conteúdo delícia. Que conteúdo seria esse? Reprodução, certo? E a reprodução ela pode ser sexuada e assexuada. Vamos trabalhar aqui. Ó. Observe essa imagem que eu trouxe do próprio material de vocês. Diz assim: as zebras parecem iguais. Mas será mesmo todas são iguais? Será mesmo que todas são iguais? A gente sabe que não, né? A gente sabe que você, por mais que você seja irmão gêmeo do seu irmãozinho, você sabe que você não possui a mesma carga genética, entendeu? Você não é igual ao seu irmão, não é igual ao seu pai, não é igual à sua mãe. Você pode ser muito parecido, mas você não vai ser igual, entendeu? E isso é o que caracteriza toda essa magnitude da natureza, essa beleza na natureza, toda essa diversidade. Você olha para essas zebras, em que coisinha bonitinha, tudo igualzinha. Não. Pode observar que você vai encontrar pelo menos uma listazinha que vai ter em uma, que não vai ter na outra. O tamanho, talvez, de uma orelha de uma não seja do tamanho da outra. O pé, né, as patas, enfim, sempre vai ter uma diferençazinha. Por quê? Porque né, justamente essa diferença que dá essa diversidade que a gente pode observar, certo? No nosso dia a dia. E observem, pessoal, que eu sou parecido com meu pai, você é parecido com seu pai, você é parecido com sua mãe. Por quê? Porque você herdou características de ambos, tanto do seu pai como da sua mãe. Mas eu sou mais parecido com minha mãe. Tudo bem. Mas você herdou característica de ambos, tanto do seu pai como da sua mãe. E como assim, Carlinhos, essa questão de característica? Você herdou genes. Já ouvi falar em genes. E o que são genes? Já ouviu falar em DNA? DNA se encontra na célula. Então, o que é um gene? É um pedacinho de DNA que ele é responsável por fabricar uma proteína que vai dar a sua característica. Por exemplo, o tamanho da sua orelha, o tamanho do seu pé, a cor do seu cabelo, certo? Tudo isso vai ser determinado por genes, que são pedacinhos de DNA. Entendeu? Então, essas características elas são herdadas. Onde é que elas são herdadas? Por exemplo, nas células nossa humana, nós possuímos em torno de 30 mil genes, certo? Cada uma das nossas células possui cerca de 30 mil
genes. E o conjunto de todos os genes do nosso corpo, ele vai ser chamado de genoma, ou seja, o conjunto de todos os genes de um organismo é chamado de genoma, ok? Então, por exemplo, você, para ter a coloração, vou dar um exemplo aqui, para você ter o seu nariz salientezinho, você teve que herdar genes do seu pai e da sua mãe. E eles se misturaram. Muitas vezes seu nariz vai ser parecido com o da sua mãe, porque a sua mãe possui genes que vão, encobrir a ação dos genes do seu pai. Tá entendendo? Por isso que você tem uma aparência mais com o pai ou com a mãe. Mas você herdou os genes do seu pai e herdou os genes da sua mãe. Ok? São esses pedaços de DNA. Tudo isso que a gente vai estudar é objeto de estudo da genética. Né? O que seria a genética? É a área da biologia, da ciência, que estuda a hereditariedade e os mecanismos envolvidos na transmissão das características. O que é hereditariedade, galera? Já está dizendo. Características adquiridas ou passadas de geração para geração. Certo? Você pode muito dizer, menino, tu é muito inteligente, puxou a tua mãe. Foi hereditário. Ou seja, veio uma característica da sua mãe. Né? Eu puxei tô muito parecido com um primo meu, que ele é tal. Então foi o quê? Mas um primo tem nada a ver? Tem porque o primo, se você for analisar, o primo tem o pai dele. E para ser seu primo, ou seu pai ou sua mãe é irmão do pai ou da mãe dele. Então vem a avó, tá entendendo? Então são características que não são passadas apenas dos pais para os filhos, mas vem dos avós, dos bisavós, dos tataravós. E aí essas características elas podem ir sendo selecionadas pelo próprio meu. Por exemplo, por que é que existem zebras do pescoço grande e zebras do pescoço pequeno? Por quê? Geralmente as do pescoço pequeno, elas não, você não encontra muito. Por quê? Porque essas zebras do pescoço grande adquiriram essas características, que essas características foram passadas pelos genes, entendeu? O gene foi passado para essa característica, foi por conta do gene. Então, é um gene que fazia com que ela tivesse vantagem na busca de alimentos, porque o pescoço grande ele consegue capturar, né, as folhas das plantas mais altas, e a zebra do pescoço pequeno ela não vai capturar. Então, as zebras do pescoço grande, elas transmitiram os seus genes, porque ela já tem um pescoço grande. E o pescoço grande foi por conta dos genes. Esses genes foram transmitidos para as gerações, por isso que você olha hoje, só existe zebra do pescoço grande e não existe zebra do pescoço pequeno. Ok? Como eu falei para vocês, gene nada mais é do que um pedacinho do DNA que vai determinar uma característica. E o que é DNA? É uma molécula que você encontra lá no núcleo da célula, que vai ser chamada de ácido desoxirribonucleico, DNA. Ok? Onde é que você vai encontrar isso? Você vai encontrar isso lá nos cromossomos, no centro da célula, no núcleo da célula. Ok? Carlinhos, mas observem assim, que tem uns indivíduos que são muito diferentes dos outros. Né? Por exemplo, tem uma pessoa que nasce com os 10 dedos da mão e já tem outra pessoa que vai nascer com 11 dedos. Um ser humano com 11 dedos, assim. O que foi que aconteceu? Galera, foi uma mutação. Foi uma mutação em algum gene que fez com que ela tivesse esse outro dedinho ao invés de só 10. Mas geralmente quando se fala em mutação, você diz, ai meu Deus, mutação, minha Nossa Senhora, é o quê? É a cabeça de um elefante em uma tartaruga. Não, pessoal. As mutações são mudanças no material genético que são importantíssimos para a gente, certo? São mudanças nos genes. Geralmente você pega o gene da sua mãe, do seu pai, certo? E esse gene vai condicionar uma característica em você. E o que é que vai acontecer? Por um motivo ou por outro, ele teve uma mutação e não causou aquela característica sua. Causou outra característica. Então vai ser mal? Pode ser mal e pode ser boa característica. Tá entendendo? Então é graças às mutações que acontecem essas mudanças. Então são mudanças que são também herdáveis no material genético. Se uma mutação for ruim, pode muitas vezes causar até a morte. Aí, logicamente, se vai morrer, não vai passar para as novas gerações, para os filhos. Agora, se for uma mutação boa, vai passar para as gerações. Tá entendendo? Então, é a principal fonte de toda variação genética, certo? E fornece a matéria-prima para a evolução. Ou seja, a evolução só é possível por conta da troca de material genético da mãe e do pai. Aí você tem uma diversidade, mas aí
uma certa diversidade com limite, porque se o ambiente ele não propor as condições adequadas, pode ser que você morra. Agora, pode ser que tenha o quê? Uma mutação. Por exemplo, se a gente for pegar aqui a evolução da vida, né, a origem da vida, a gente vai observar que primeiros com os vertebrados vieram os peixes. Só tinha peixe. E aí? Né? Como foi que apareceram os anfíbios? Através das mutações, entendeu? Os anfíbios são aqueles animais que vivem metade na água, metade no ambiente terrestre. Por exemplo, os sapos, as rãs, as pererecas. Então, através de mutações, os peixes deixaram de ser peixes, passaram a ser anfíbios. Alguns dos peixes. Estão entendendo? E aí foi a sequência até a gente chegar no ser humano, né, o animal, o ser vivo mais perfeito possível que a gente, né, que é dotado de inteligência. Beleza? Pessoal, a gente falou que existem de reprodução. Existem dois tipos de reprodução. Quais são os dois tipos de reprodução? A reprodução que é chamada de assexuada. Ah, já sei, reprodução assexuada não existe sexo. Não necessariamente. Você está certo em falar que não existe sexo. Mas uma reprodução assexuada é aquela que vai acontecer pela divisão celular. Como assim? Pela uma divisão que você tinha uma célula, se transformou em duas. Duas se transformaram em 4, 4, 16, 32, 64 e por aí vai. Certo? Essas é o tipo de reprodução assexuada, onde o indivíduo ele dá origem a dois indivíduos idênticos a ele. Não existe variabilidade genética. Já na reprodução sexuada, existe um fator chamado, que eu acabei de comentar, de variabilidade genética. Por isso que você observa aí, você tem sua mãe branca, o seu pai branco também, aí nasce um irmão seu mais moreno. Ai, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Pelo amor de Deus, não vai pensar outra coisa, né? Mas o que é que acontece? Existe uma troca de genes, e pela essa troca de genes, não vai ser exatamente igual a você. Se seu pai e sua mãe tiver um filho, um irmão para você, não vai ser exatamente igual a você. Então essa é a reprodução sexuada, porque tem troca de material genético. Em outros casos, você pode relacionar a questão do sexo. Reprodução sexuada tem sexo. Geralmente tem um acasalamento, mas não é todo tipo de reprodução sexuada que tem, quer queira, quer não, um acasalamento, não, pelo amor de Deus. Certo? Então, reprodução assexuada, uma célula dá origem a duas idênticas. Na reprodução sexuada, dois organismos trocam material genético, trocam genes e nasce um indivíduo diferente. Né? Essas características desse indivíduo podem ser boas e podem ser ruins. Se for ruim para o ambiente, esse indivíduo pode até morrer. Se for bom, ele pode até, né? Ele pode até ter mais sucesso do que os pais. E, consequentemente, isso passar para os filhos. Entendeu? Através dessa... A reprodução assexuada, através dessa divisão celular, que vai ser chamada de mitose. Presta atenção. Quando você sofre um corte na pele, o que é que acontece? Sua pele vai cicatrizar. Mas vai cicatrizar com o quê? Com aquelas células dali da pele. Porque imagina aí uma célula do cabelo vir para cá, para a pele. E aí nascer cabelo no lugar do corte, pelo amor de Deus. Tem que ver isso aí. Né? Imagina aí um espermatozoide. Ah, eu levei um corte aqui no rosto. Ah, não tem nada não. As células vão vir para cá, os espermatozoides. Não, pessoal, pelo amor de Deus. A mitose nada mais é do que uma divisão celular, onde uma célula vai dar origem a duas células idênticas. Um mecanismo de... A gente todo dia está perdendo célula, está gastando célula. E essas células, por sua vez, elas têm que ser substituídas. Qual é o mecanismo que utiliza de divisão celular? A mitose. Ok? Então, uma célula vai dar origem a duas. E o que é a meiose? A meiose, pessoal, vai dar origem às células que são as células reprodutivas, que são os gametas, masculino e feminino. Ao invés de você ter uma célula na mitose, uma célula dando origem a duas, na meiose, você vai ter uma célula dando origem a 4 células. Se não entendeu, não se preocupa, a gente vai aprofundar lá na frente, só para te explicar mesmo, entendeu? E, por exemplo, todas as suas células do seu corpo têm uma quantidade total de cromossomos. No nosso caso humano, nós temos 46 cromossomos nas nossas células. Porém, tem 2 tipos de células, que no caso do homem vai ser o espermatozoide, no caso da mulher vai ser o óvulo, que só tem a metade. Por quê? Porque, galera, imagina aí, tu casa, né? Com tua esposa, com teu esposo, aí tu vai ter filho. Quando tiver filho, tem que ter a metade de tua carga genética e a metade da carga genética do teu companheiro.
Então, quando juntar, vai dar 46 cromossomos. Ou seja, entre outras palavras, os espermatozoides possuem 23 e o óvulo possui 23 cromossomos nas células, a metade da carga genética. Para quando juntar, fazer uma célula de 46, que é a célula que tem do nosso corpo. Só para mostrar para vocês, certo? Essas diferenças básicas. No processo de reprodução sexuada, pessoal, é aquele que existe em na maioria das vezes, o acasalamento. Né? O acasalamento nada mais é do que o ato sexual. E por mais que não tenha um ato sexual, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um processo chamado de fecundação, galera. O que seria a fecundação? Nada mais é do que a junção do gameta masculino com o gameta feminino. Quando o gameta masculino entra no gameta feminino, observa aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui você tem um gameta, certo? Masculino. Muitas vezes a galera entra em depressão. Ai, meu Deus, não sei o que, eu queria morrer, porque a vida é ruim, a vida não sei o que. Galera, só para tu ter uma ideia, certo? Para tu nascer, foram 300 milhões de espermatozoides e apenas um entrou no óvulo da tua mãe, que é esse aqui, ó. E esse um é você. Então você já começou aí levando sorte na vida com relação a isso aí. De 300 milhões de espermatozoides, apenas um entrou no óvulo da mãe, e esse um é você. Então levanta a mão para o céu e agradeça, minha gente. Pelo amor de Deus. Certo? Porque por pior que esteja o seu momento aí, poderia ser muito pior. Tranquilo? Então vamos lá. Esse é o processo chamado de fecundação. Tranquilo, pessoal? Galera, como eu estava falando para vocês, né, como eu falei anteriormente, para não ficar uma aula muito extensa, a gente já conversou muito aqui, para não ficar uma aula muito extensa, a gente tem que passar muito exercício, a gente está parando por aqui. Hoje a gente viu só o quê? Só recapitulando, reprodução, a diferença entre reprodução sexuada e assexuada, certo? O que é a fecundação, os tipos de divisões celulares, certo? Então, se não entendeu, pausa o vídeo, volta, retoma o vídeo e qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, galera, qualquer errozinho, besteira da gente, grave, né? Pode pegar e chegar no PV da gente. Se eu não responder na hora, eu respondo depois. Ah, mas eu mandei uma mensagem pro professor e só foi olhar no outro dia. Galera, porque são muitas salas. Eu só tenho um celular, certo? Então, muitas vezes é complicado da gente responder. Beleza, galera? Mas pode ter certeza que eu respondo. Um abraço aí, até a próxima. E só esclarecendo, não vai ter mais aquela bagaceira de exercício. Valeu, galera.